Psicopatia. Psicopatia seria uma condição, de modo geral entendida como patológica, em que o sujeito tem uma grande dificuldade de ter empatia. Claro que não vai ser perfeito, então não é que o psicopata não tenha nenhum grau de empatia com outros sujeitos. O problema é que ele não tem o suficiente, por exemplo, para entender que o outro está sofrendo, que ele no lugar dele não ia gostar que fizessem isso, e aí ele vê os outros sujeitos de uma maneira peculiar, uma maneira, digamos assim, incompleta, na qual os outros sempre vão ser objetos para ele, né? Os outros não são bem exatamente sujeitos. Ele não é exatamente um autista, que pode não ter a noção nem mesmo de que ele é um sujeito. Então, um psicopata, ele tem formado uma teoria da mente de que o outro é um outro sujeito, mas ele não consegue sentir, se importar com o que o outro sente. Ou se ele pode, por exemplo, ficar curioso, a pessoa reage, ele faz uma coisa que parece muito idiota para ele, e a pessoa reage de maneira muito estranha, ou chora, ou se lamenta, né? E ele até acha isso engraçado e começa a instigar isso, provocar isso nas outras pessoas. O resultado bem aterrador disso é que ele pode, por exemplo, torturar de maneira muito absurdamente cruel, porque para ele não é uma coisa importante, não é uma coisa que lhe cause... A dor do outro não causa dor nele. Há graus de psicopatia, então o psicopata pode ser, principalmente em relação a terceiros não próximos, tem uma certa relação com os pais, com os irmãos, com o cônjuge, com os filhos, né? Mas haveria então esse espectro psicopata, assim como se fala do espectro autista, né? Em que a pessoa tem maior ou menor capacidade de empatia. E isso pode ser também trabalhado culturalmente, a gente pode provocar, por exemplo, numa tropa, uma ideia de que o inimigo são animais, não são seres humanos. Então, um sujeito normal, que não é psicopata, ele pode, com treinamento, ter uma atitude, digamos assim, psicopata ou de não empatia em relação a um grupo social que ele foi treinado a desconsiderar como seres humanos, como sujeitos humanos. Essa noção pode ser muito construída, porque, por exemplo, para as pessoas que moram no campo, a relação que eles muitas vezes têm com animais é muito diferente do que uma pessoa que mora na cidade e que só tem relação com animais como pets, como animais de estimação. Então, um comportamento de um cara do campo, lá que vai carnear a ovelha, né, pode parecer para alguém da cidade como uma coisa de terrível falta de empatia. Um grupo cultural ou étnico, ou mesmo racial, pode ter profunda falta de empatia com outro grupo, mas isso são construções que atacam, que são utilizadas por pessoas normais. O normal aqui não é necessariamente melhor do que o psicopata. O psicopata é uma condição em que a pessoa tem uma anormal dificuldade ou incapacidade de ter empatia. Quando me perguntam o que é psicopatia, eu respondo hoje claramente, isso não existe. E qual é a minha tese para dizer que psicopatia não existe? Inclusive, eu tenho acompanhado discussões de neurologistas e psiquiatras sobre isso, e alguns já estão nessa linha também de dizer que isso não existe. Isso popularizou, a gente tem a ideia do psicopata. O psicopata, até aqueles documentários Graus de Maldade, aí aparece um psiquiatra lá que analisa, esse aqui, ele mostrou sinais de psicopatia extremos, esse aqui tem o degradê do psicopata, né? E já vi documentários de uma bestialidade, o cara tem que ser muito idiota para fazer isso, dizer, na verdade, tá cheio de psicopatas por aí, mas nem todos cometem crimes sexuais ou crime de assassinato. Alguns são CEOs em empresa, eles não têm empatia, eles demitem as pessoas, coitadinhas das pessoas que eles demitem. Esse é o tipo do raciocínio rastaquera de ser uma bobagem dessa. Veja, mas se você, mesmo que você circunscreva, por exemplo, ao serial killer, ao cara que tortura, a mãe que mata os próprios filhos, se escreve esse tipo malvadão ou a malvadona de almanaque, que é aquela coisa que chama atenção, que dá aquela, pois é, olha o que ele fez e tal, né? Aquele cara, por exemplo, o que era lá do estado de Washington, nos Estados Unidos, que matou um monte de mulheres, que pegava aquela, e depois vai ser preso e executado na Flórida por isso.
É um psicopata. Beleza, mas como é que ele conseguiu conquistar todas aquelas mulheres? Aí eu discuto esse conceito de empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, ter os sentimentos do outro, aquela coisa toda. Ora, se você tivesse empatia zero, você jamais conseguiria planejar tudo que ele planejou e tudo que a maioria dos assassinos em série planejou. Então ele tem uma capacidade sim de compreender o que o outro está sentindo. Já vi testes, pega um teste de psicopatia. Bota um sujeito como eu e você para ver um filme que tem uma grande injustiça, lá tem um grande sofrimento, e a gente vai chorar. Aí o psicopata é aquele que não chora, não sente nada, não tem alterações neurológicas enquanto está vendo o filme. Claro que o cara pode construir milhões de abstrações. Você deu um bom exemplo dos animais. No passado não se acreditava que os animais sentissem, que eles tivessem um raciocínio capaz de ter sentimentos, de cultivar sentimentos. Não se acreditava que um indivíduo, um bichano, um gato, a mãe tivesse sentimento pelo filhote, chorasse quando perde um filhote, coisa assim. Hoje se sabe que sim. Mas na época não se acreditava, e aí é a mesma coisa do treinamento do exército. Se você botar na cabeça que aquilo não existe, pode ser que a pessoa realmente se comporte daquela maneira. Agora, eu não tenho como provado cientificamente, neurologicamente, que existe uma pessoa que nasce sem aquele pedaço do cérebro que vai controlar as atitudes, ou que vai sentir empatia, ou que vai ser capaz de se compadecer do sofrimento alheio. Eu acho que sim, que existem posturas em relação ao que o sentimento do outro representa para você, né? Mas que eles não são inatos. Então não seria um problema neurológico, um problema psiquiátrico de origem neurológica. O que existe, que eu acho que é um experimento válido, que talvez leve ao que se poderia chamar de psicopatia, ou seja, de sociopatia, que também é chamado como sinônimo sociopatia, o cara não dá importância ao sentimento do outro, é o seguinte, tem um experimento que faz com bebês. O bebê, ele quer atenção. O bebê, quando ele senta, quando chega nos 6, 7 meses e tal, ele senta, ele quer a atenção da mãe o tempo todo, a atenção da mãe, do pai, do cuidador. Né? E ele procura essa atenção. Quando sistematicamente ele não recebe essa atenção, ele passa por um processo que, a partir do momento, ele não quer mais essa atenção, e ele passa a rejeitar essa atenção. Existem experimentos com observatórios observados disso. E que isso poderia, sim, levar a uma sociopatia. Se não me se importo com o meu sofrimento, eu aprendi que eu não devo me importar com o sentimento de ninguém, com o sofrimento de ninguém. Na cidade eu não vou dar atenção e tal. Mas tudo isso também é complicado, porque se você for vamos lá numa penitenciária onde estão presos, tem os que nunca são pegos, é verdade. Mas vamos lá na penitenciária pegar aquele cara que torturou barbaramente, aquele cara que usou graus extremos de maldade. Você vai ter uma amostra tão heterogênea, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista de história pessoal, quanto do ponto de vista psicológico, das características dele, que não dá para formar um padrão. Ou então vai recorrer àquilo que alguns fazem para defender que existe psicopatia. 10% da população é psicopata. Isso é um chute. Não há como definir. Define o outro como coisa. Define o outro como apenas um objeto para me satisfazer, para alcançar meus objetivos. Bom, aí todos nós somos psicopatas em certa medida. Mas eu me acho bonzinho. Se achar bonzinho é uma defesa. É uma defesa de si próprio. É uma coisa meio narcísica. Eu vejo eu sou bonzinho, eu sou do bem. Bom, às vezes você não é. Olha para sua vida. É como diz o Pondé. Eu tenho medo das pessoas que se acham do bem. Das pessoas que, sinceramente, honestamente, dizem eu sou do bem, eu sou bom, pela bondade. Porque na média você vai ver que as pessoas às vezes causam mais mal do que bem, e na média eles vão causar mais mal do que bem do que aquelas pessoas que se admitem que são pecadores, que são complicadas, que podem vir a fazer o mal, porque o mal está dentro de cada um de nós, da capacidade de fazer o mal,
Você deu o exemplo dos exércitos. A capacidade de matar o outro, de fazer mal ao outro, de torturar o outro, está em cada um de nós. Eu acredito mais nisso. E, claro, circunstâncias, uma série de coisas, valores, coisas que nós não dominamos, nem temos como dominar todos os fatores, não temos como sondar todos os desejos, todas as reações dos desejos, todas as marcas que a pessoa tem, que o Freud falava muito das marcas que a infância deixa em nós e que a relação com o pai, com a mãe, com os irmãos deixa em nós. A gente não tem como avaliar tudo isso minuciosamente para determinar, olha, se a marca for assim, o cara vai ser, a reação vai, não se sabe. Então, eu tenho para mim que não é que não exista, essa resposta não é exata, não é que não exista, mas que eu não acho que hoje o atual estado da ciência neurológica, ou psiquiátrica, ou psicológica, ou psicanalítica tenha respostas conclusivas a dizer psicopatia esse aqui é psicopata, esse aqui não é. Então, a psicopatia está na noção de uma condição, tá? Ela é como ser cego, vamos dizer assim, ou ter baixa visão. Qual é a cegueira da psicopatia? Os sentimentos das outras pessoas. Há maneiras de tu verificar estatisticamente em populações determinadas qual é a ocorrência disso, só que tu vai ter que determinar um grau, um limiar, vamos dizer assim, da psicopatia. Como eu observei, ela pode ser treinada, né? Culturalmente se faz isso desde sempre, ou seja, o outro não é humano, tipo bolsonarista tem que morrer, ou petista nem é gente. Esse tipo de expressão é um treinamento cultural, social, de descaracterizar o outro como sujeito. Mas isso precisa ser feito com pessoas que não são psicopatas, né? O psicopata não precisa disso, e ele não consegue contornar isso de maneira perfeita. Ele pode aprender truques de como manipular as emoções dos outros? Podem, assim como um humano caçador de patos, digamos, pode pegar lá um apito e fazer e chamar lá o pato, sei lá que bicho, para poder caçá-lo. Mas ele está utilizando de um artifício, né? Ele não consegue nem produzir o som. No caso do psicopata, ele pode fingir expressões faciais, interesse e tudo mais, né? Para atingir um objetivo. Isso um não psicopata também faz? Também, porque a gente sabe fingir. Então, o psicopata ele pode ter algum entendimento de emoções, né? Vai ter vários patamares de psicopatia, ou seja, de incapacidade de reconhecer as emoções. Não é 100 ou 0, né? Vai ter a dificuldade, por exemplo, de identificar em rostos, desenhos de rosto, se a pessoa está feliz, se está triste, se está preocupado. Essa sutileza vai ser maior ou menor nas pessoas ditas normais e nas pessoas ditas psicopatas. Isso faz parte até do desenvolvimento da adolescência. Na adolescência, pós-puberdade, um certo conhecimento de reconhecimento de faces, de feliz, triste, tenso, nervoso, se perde. Fazendo o exame de crianças, nesses exames, se verifica que eles vão melhorando a capacidade deles de identificar rostos alegres ou tristes até ali os 10, 12 anos. Depois fica num patamar e dá uma diminuída, depois sobe de novo e vai além, né? Isso numa pessoa normal. Uma pessoa com problema ou do espectro autista ou do psicopata, ele pode não ter não ter o mesmo resultado que se esperaria para uma pessoa adulta de 25 anos. Ele não vai ter essa discriminação. Ele vai saber algumas coisas muito óbvias. Então, pode ser que ele identifique, ele está sorrindo, mas ele pode confundir sorriso com sofrimento. Para ele pode não ser muito claro, aquele riso nervoso, o riso lá do filme do Coringa, né? Um psicopata talvez diga, não, ele está feliz, não, ele está feliz mesmo. Essa sutileza do riso nervoso pode ser que escape a ele, né? E, principalmente, ele tem a capacidade que um neurótico, um normal, uma pessoa comum não consegue. Estatisticamente, nos exércitos, na época da Primeira e na Segunda Guerra, eles notaram o seguinte: de aproximadamente 100 soldados conscritos da população em geral, em guerras isso é mais fácil de fazer. Se for fazer agora, o pessoal vai lá se alista para ter uma profissão. Mas então, quando o alistamento é geral, é amplo, geral e restrito, eles é que recusam,
de 100 soldados, apenas, em média, 2 atiram para matar. O que eu quero dizer aqui com atira para matar? Ele pega a arma, mira, olha para a cara da pessoa e puxa o gatilho. Esse comportamento vai ser praticado por 2 de cada 100 soldados. Um deles provavelmente será psicopata, ou seja, ele não está nem aí que é uma outra pessoa, e o outro está muito preocupado com o colega. É o cara que mata porque não tem sentimentos e é o cara que mata porque tem forte sentimento pelo grupo. Ele adotou a posição de irmão mais velho da tropa. Tá? Essa capacidade de mirar e atirar, os outros soldados, os outros 98, atiram na direção do inimigo, tá? Mas eles não atiram para mirando, aquela situação do sniper, né? De olhar, ver o rosto, usa óculos, que nem eu, deve ser legal, e puxa o gatilho. Todos nós temos uma profunda inibição de fazer isso, tá? 2 conseguem em cada 100, uma população geral, fazer isso. É um cara que está tão preocupado em proteger os seus companheiros que é capaz de superar esse asco, essa inibição, e o outro é que realmente não se importa. Tá? E isso é uma maneira de tu identificar psicopatas. Tá? Mas todo psicopata vai parar na cadeia porque cometeu crimes graves? Não, porque o psicopata não necessariamente é, burro, ou 2, tão gravemente incapaz de perceber que ele não tem noção de que ele vai ser preso. Né? Então, o cara que vai virar seu, ele eventualmente ele vai fazer uma competição muito terrível e ele vai ser provavelmente um bom manipulador, ou seja, alguma noção de empatia ele precisará ter, nem que seja para pegar, digamos, o apito certo que faz o ruído certo. Ele não partilha daquele sentimento, mas ele consegue entender, ele tem alguma compreensão, ainda que intelectual. Isso ocorre, aliás, também com autistas. Autistas ali pelos 30, 40 anos, se forem daqueles que conseguem a comunicação verbal, eles começam a ter uma compreensão colateral do que são emoções. É o caso da Temple Grandin, que é aquela especialista americana em criação de gado e em autismo. Ela construiu de uma maneira paralela uma compreensão do que é ser uma pessoa emotiva. Ela diz, eu não sinto isso, eu não sei como é que é realmente. E talvez para você seja muito difícil de entender como é o que eu sinto, como é que eu me sinto dentro de certas situações. Mas eu consigo compreender mais ou menos contextualmente, de maneira intelectual, assim como vocês podem tentar entender um autista. A questão do psicopata, ele, de certa maneira, muitas vezes ele tem até mais ferramentas de compreensão do outro do que um autista. Mas se o autista consegue, lá pelos 30, 40 anos, fazer uma teoria razoavelmente funcional de que é amor, amizade, relações, aqui eu tenho que parar, depois de 5 minutos falando de um assunto, eu tenho que me interromper porque ninguém me aguenta. Eles aprendem isso, mas para eles não é ele é o cara que não tem, digamos assim, simancol. Né? Nós dois não aprendemos. Não, mas no ambiente acadêmico a gente aprende a ouvir o cara falando por 1h30, 2, né? Aí é um treinamento que nem o cara que aprendeu no exército a mirar e atirar para proteger os seus amigos, né? Ele não precisa ser psicopata, ele tem noção de que é um outro sujeito, ele de repente até pode fazer o sinal da cruz e fazer não sei o que antes de atirar, que é aquele filme do Resgate do Soldado Ryan, o sniper, ele é super católico, super religioso, né? Mas a ideia básica aqui é que o psicopata, ele não tem empatia, ou não tem o mesmo grau de empatia, tem bem reduzido. Isso pode ser treinado? Pode ser treinado. Mas é diferente tu ter a opção de desligar. Não, para bolsonarista eu vou desligar a minha empatia, né? Ou para petista eu vou desligar a minha empatia. O psicopata não tem essa opção. Você não só não me provou que a psicopatia existe,
como no seu exemplo de psicopatia, você deu 50% de chance para um lado ou para o outro. Eu estudei muito a história dos snipers, né? Inclusive tem um finlandês que foi o sniper mais famoso de todos os tempos na guerra. Depois ele foi chamado para outra guerra, inclusive, porque ele era tão bom. Ele foi chamado para a guerra seguinte, que ele se camuflava na neve e matava os russos. Matou centenas de russos, era uma coisa assim, era de uma eficiência enorme. O que caracterizou ele foi que ele tinha uma boa pontaria, ele era uma pessoa absolutamente normal, absolutamente afável no trato pessoal, teve família normal, teve filhos, teve esposa, teve seus dramas de amor, teve todos os. Ele não se encaixaria nesse perfil que é conhecido, assim, que é popular do que seria um psicopata. Então, tudo bem, aí você vai dizer que ele está naquele 50% que atiram para matar, mas não são psicopatas. Eu acho o seguinte, eu vou fazer então um desafio. Existe, Regis, já que você defende a tese de que existe psicopatia, existe algum teste com algum grau de cientificidade, que me demonstre que X% da população é psicopata? Existe, porque se utiliza até aqueles PET scan que vê o consumo de glicose por regiões do cérebro, ou a temperatura, ou mais comumente a questão da glicose. Tu põe um isótopo radioativo na glicose, o cérebro só funciona com glicose e não funciona com gordura, diferente de todos os outros tecidos, então tu vê o que está funcionando. E aí a gente tem um certo conhecimento de tais e tais partes do cérebro têm tais e tais funções. Então, aqui atrás é o processamento visual, aqui nos lóbulos frontais é a personalidade, a ideia de futuro, de identidade, várias coisas que a gente pode utilizar para ver o que a pessoa mais ou menos está sentindo e pensando. Então, os padrões de pessoas normais, vamos supor que eu e tu somos normais. Muitos amigos meus vão discordar, eles acham que eu sou psicopata, tá? Mas eu acho que eu não sou psicopata. Mas então vamos dizer assim, vai fazer lá o teste e vai mostrar para nós uma cena de sofrimento, vai ativar algumas áreas, do tipo, aquela sensação, tu vê alguém se machucar, tu sente um arrepio até específico, é uma coisa física, tá? Um psicopata provavelmente não vai apresentar isso. É uma correlação perfeita? Não, mas nada vai ter correlação perfeita, porque, o coração fica do lado esquerdo. Não, vai encontrar um cara que tem um coração do lado direito. Vai encontrar um cara que tem 0,8 corações. O número de corações humanos é até 1. Mais ou menos essa é uma ideia estranha de pensar. Em relação à neurologia, é muito mais complicado ainda, porque o cérebro é muito mais complicado. Né? Tu pode tirar um pedacinho e tu não nota a diferença. Tira outro pedacinho, não nota a diferença. Aí tira só um pedacinho de menos de 1 milímetro e a pessoa não tem mais memória de curto prazo. Né? Tem essas peculiaridades. Tu pode tirar um hemisfério inteiro e a pessoa consegue até caminhar se for bem jovem quando tirar. Então, há uma série de coisas, uma complexidade que nunca vai ser 100%, mas se aproxima muito próximo de os padrões da psicopatia, vamos dizer assim, eles são bastante bem conhecidos. Até alguns neurologistas que faziam pesquisa sobre isso descobriram que eles eram psicopatas. E aí, retrospectivamente, eles disseram, de fato, eu penso dessa maneira, eu sinto dessa maneira. Nunca tinha me dado conta. Ele estranhou que ele tivesse caído como psicopata. Aqui a ideia básica é que o psicopata não é um cara malvado, criminoso. Ele é um cara insensível. Em alguns casos, ele pode ser também burro, né? E cometer crimes que o levam à cadeia. Ou ele pode ser insensível e fazer, digamos, investimentos sociais e econômicos que o levam à presidência, digamos. Eu sou uma pessoa que, desde pequeno, eu sofro por uma barbaridade, tanto com ver um sofrimento de um animal ou de uma pessoa. Eu sou de chorar nos filmes e choro mesmo, violentamente. Eu sinto uma empatia, uma revolta contra a injustiça, né? E uma injustiça que causa um sofrimento humano, sofrimento
Eu tenho. Eu conseguiria bater em alguém, até aquela coisa. Tem situações até que eu expliquei aqui quando eu contei minha biografia, né? Aquela coisa que tinha um menino tentando me roubar a bicicleta, mas aí eu dei um chute nele e depois eu fiquei chorando dias e dias porque tinha dado um chute nele. Se ele se machucou, eu fiz isso com ele, coisa e tal. Mas aí eu tenho outro exemplo que não é do sniper, tem um exemplo mais moderno, que foi problematizado, inclusive, que é o do drone, né? O piloto de drone. O piloto de drone ele não ele sabe aquela coordenada geográfica e coisa e tal, e ele foi informado de que existe uma célula terrorista lá no Iêmen, na coordenada geográfica e tal. Aí ele pega e dá o comando, a bomba cai, acaba com o negócio. É um sniper bem tecnológico, né? Mas o princípio é o mesmo, ele sabe que tem gente morrendo. Eu não teria problema nenhum em apertar aquele botão. Se eu sei que é terrorismo, isso aqui essas pessoas potencialmente vão matar muito mais gente, vão causar muito mais sofrimento do que o sofrimento que eu vou causar a elas. Inclusive, incluindo a morte. Então, não teria problema nenhum matar um terrorista. O terrorista é legítima defesa de terceiros. É como se fosse o cara que está protegendo seus irmãos. Mas eu acho que qualquer um poderia chegar a essa conclusão, ter essa desculpa, ou ter essa desculpa para si mesmo também. Então, o que você colocou, tem exame neurológico, vai ver o negócio da glicose. Você mesmo admitiu que não funciona 100%. Se não funciona 100%, eu não li tudo que Karl Popper escreveu. Mas eu acho que Karl Popper, conhecendo o pensamento dele, ele não acreditaria muito nesse negócio, não. Ele ia dizer, para que estabelecer uma verdade científica, 100% dos resultados tem que dar certo. Aquela coisa, se você combinar o átomo X com o átomo Y, aí você vai ter, nessa proporção, com os tais isótopos e coisa e tal, você vai ter a substância Z, certo? E isso é popperiano, isso é a lógica popperiana. Né? Você pode, é a chamada verdade falseável, né? Você tem que é um teste que você tem 100% dos resultados feitos em lugares diferentes e tal, mas com os mesmos elementos. Se você repetir a fórmula, ela vai dar certo. E não vejo isso. Bom, isso não vejo na psiquiatria em geral, né? Até claro, mas um esquizofrênico é mais fácil, a gente já falou aqui de esquizofrenia, é mais fácil de identificar, ele é sintomatológico. Um paranoico, um bipolar é bastante fácil de identificar, vai identificar a mania, né? O resto não é tão fácil de identificar assim. Borderline a gente já ficou na dúvida e tal. Você mesmo ficou na dúvida do borderline, quando a gente fez o programa do borderline. Ela levantou alguma dúvida, não é que existe uma dúvida geral, mas há contestações. Então, por tudo que eu tenho lido e pesquisado, há contestações no meio dos cientistas da neurologia e dos cientistas da psiquiatria ao conceito de psicopatia. É evidente que reconhece que as pessoas têm maior ou menor empatia, é evidente que reconhece que as pessoas têm mais tendência a ter remorso ou não ter remorso, é evidente que reconhece que tem algumas pessoas que têm maior tendência a fazer a torturar ou a matar, e você deu um ótimo exemplo, um exemplo claríssimo, de novo, de 100 pessoas, 2 pessoas atiravam na cabeça e tal. Não tenho dúvida de que isso é mensurável, é estatístico, é tudo isso, mano. Daí, a chamar o CEO de empresa de psicopata que está agindo por outros meios, há uma distância para mim que é a distância da lógica para a crença. Porque o que me indica que um CEO de empresa, mas ele mandou demitir, sim. Se ele não fizer isso, ele não vai ser mais CEO. Porque a empresa tem que cortar custos em um determinado momento, dependendo de uma conjuntura. E o que ele pode fazer para preservar a empresa, para preservar os empregos dos que ficam, é cortar certos empregos. Certa quantidade de vagas, ele tem que fazer isso, é imperativo que ele o faça. Uma porque teve uma solução tecnológica que substitui aquele tanto de gente, enfim, por as 1000 situações que podem acontecer. Agora, uma simplificação assim, não, isso é psicopata, cara que corta o emprego, é psicopata. Gente, eu já tive na situação de demitir pessoas. Demitir ou contratar. É doloroso. Dói. Você fica pensando, eu fico pensando, poxa, aquela pessoa vai chegar em casa, a família vai dizer a notícia. Ela vai sofrer, será que ele vai arrumar um novo emprego? Será que o que eu posso fazer para ele arrumar um outro emprego? Aquilo me corta o coração. Mas eu não deixo de fazer por causa disso. É a mesma coisa do sniper. Aquilo pode me cortar o coração, sim.
Então, talvez o finlandês, ele não disse que cortava o coração. Ele disse que ele sentia na hora que ele estava fazendo uma coisa pela pátria dele, estava defendendo a pátria dele, estava trabalhando na fronteira. Né? É uma situação extrema de defesa dos finlandeses. O cara do drone nem tanto, até porque está fazendo isso no país estrangeiro que não está ameaçando diretamente os Estados Unidos, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que até prova em contrário, até que me provem por A mais B, é algo a ser ainda definido que depende de mais estudos, no mínimo. Não depende. Tu pode até contestar com dados objetivos colhidos nas experiências para mostrar que não existe. Mas não precisa ser 100% em muitas áreas, até mesmo na física quântica, né? Obviamente vai ter um caráter estatístico. Na biologia, a estatística entra não no sentido de que o fenômeno por si só é não determinado, dentro de um certo grau, mas porque há causas muito complexas que a gente não analisa. Então, tu faz um teste, né? O cara está com um problema de uma infecção. Aí tu dá um antibiótico, tu até coletou aquela bactéria, tu sabe qual é a bactéria, o que raramente ocorre, e tu dá a medicação que mata aquela bactéria. E naquele sujeito não mata. Deve ter algum problema. De repente o fígado dele metaboliza isso aqui mais rápido e não deu tempo. Aí tu vai lá e investiga. Ou mais, provavelmente, tenta outro antibiótico, tá? Ou tenta uma dose maior. Se tu puder medir, tu vai tentar descobrir a causa. É uma causa oculta. Existe uma causa, a gente apenas não sabe. Que vai explicar, então, a variabilidade das reações, mesmo a uma droga que se sabe muito bem que ela é efetiva em 90% dos casos. E os 10% dos casos que não é efetiva? O diagnóstico está errado, não é aquela bactéria, ou nem é uma bactéria, ou ainda o metabolismo é mais rápido. Então, aquela droga, aquela dose que é adequada para a maioria das pessoas, para 90%, para 10% não será suficiente, e assim por diante. Várias coisas podem, é uma coisa muito complexa, na qual muitos fatores podem interferir. Eu dei aqui um exemplo bem simples. Simplesmente o metabolismo do fígado ou do rim, ou sei lá o que processa aquele metabólito daquele medicamento, pode ser diferente naquela pessoa. Nenhum tem efeito colateral ou tem só tantos por cento. Por que em tantos por cento tem? Porque estão usando tal outra medicação, porque tem uma deficiência nessa proteína, porque isso, porque aquilo. Pode ser uma infinidade de fatores. Não é porque o resultado não é 100% que não se tem um conhecimento mais do que o suficiente para afirmar. Então, a tua ideia de Popper está um pouco distorcida, porque o que o Popper diz é que a ciência nunca afirma com certeza alguma coisa. Então, é o contrário. Então, nunca, assim, a ideia de psicopatia é uma hipótese que pode orientar a pesquisa durante um certo tempo. Pode ser que daqui a algum tempo a gente utilize uma outra hipótese que seja melhor, que explique melhor os fenômenos que nos interessam observar. Aqui eu estou mais no Kuhn do que no Popper, né? Mas a ideia básica aqui é que a ciência ela não é feita para provar coisas, ela é feita para testar coisas. E o teste, segundo o Popper, que é uma ideia um pouco radical, ele seria sempre no sentido de, olha, até agora parece que é assim, né? Surgiram algumas anomalias, mas a hipótese de que não é aquilo é uma outra hipótese que também precisa ser provada até certo ponto. Então, a ideia aqui não é que provar que funciona ou que não funciona, é provar em que sentido funciona, em que sentido essa hipótese pode ser testada e nos produzir algum grau de conhecimento. O que é conhecimento na ciência, nas ciências empíricas, diferente do conhecimento na matemática, por exemplo, que é um outro tipo de conhecimento. Então, a questão do Popper aqui não impossibilita nem inviabiliza a identificação de psicopatia ou da... Como é que era? Borderline, né? Essas entidades, assim, meio confusas, meio complicadas, elas têm o seu papel e são relativas ao grau de certeza ou de complexidade dos fenômenos que se está observando, né? De modo geral, se diz, olha, o maior grau de certeza que a gente tem é na física. Complica um pouco a física contemporânea, mas sim, mesmo na física contemporânea, o grau de certeza é gigantesco. O grau de previsibilidade, mesmo dentro da tal da imprevisibilidade intrínseca da física quântica, é gigantesco, muito maior do que na química, vamos dizer assim.
e maior ainda do que na biologia, e muito maior do que na medicina, quando ela pega elementos em que a pessoa vai ter sintomas. O que é um sintoma? É uma queixa. Então, um vai se queixar, outro não vai se queixar. Um tem a doença e outro não. Não. Às vezes os dois têm, os dois estão sentindo, mas um nem relata. Ele sente, mas não dá bola. E aí, como é que o médico se vira? É complicado, é difícil. Pode ser uma das razões pelas quais nenhum de nós dois quis ser médico. Vou usar um último argumento aqui, porque a gente já passou do tempo, mas eu vou usar um argumento. Todo mundo conhece o caso do Champinha no Brasil. Né? O Champinha é aquele adolescente que foi extremamente cruel, dois jovens, e foi claro, foi preso, e mesmo depois do que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que ele teria que ser solto, ele permanece preso. O argumento que foi dado, o argumento que ele é uma máquina de matar, e ele mesmo já deixou claro até em entrevistas, pessoas que foram lá, que ele voltar para o vídeo social, ele vai matar. Seria a definição clássica do psicopata. Bom, do que me serve, do que me adianta? Qual é a utilidade de eu colocar o selo psicopata no Champinha? Nenhuma. O Champinha, pelas suas atitudes, é evidente que ele não pode ser solto. É evidente que ele não pode retornar para o vídeo social. É evidente que ele vai ter que passar o resto da vida preso. Ah, bom, descobrimos um medicamento aqui que altera neurologicamente o cérebro dele, ele vai ficar um sujeito bom, pacífico e tal. Não existe isso hoje. Onde eu sei, não existe. Pode ser que esteja desenvolvendo aí, eu estou por fora. Mas me parece, o meu argumento é pela desnecessidade de colocar um selo no Champinha. E essa desnecessidade se transforma talvez numa coisa negativa no momento que você diz, mas então 2% da população, ou 10% da população, ou 1% da população tem o mesmo perfil psiquiátrico ou neurológico do Champinha. Mas eu não chego a cometer crimes e tal, porque sou inteligente. Onde é que nós vamos chegar com isso? Não me parece que seja a chegar a algum lugar. Tudo bem, eu respeito o fato de se a gente fizer teste neurológico, então estatisticamente isso aqui vai aparecer e tudo. Não. Mas não a categoria nosográfica é que me parece um pouco imprecisa demais, passional demais, talvez uma visão passional da gente do que seja maldade, do que seja o crime bárbaro, a violência, o torturador, aquela pessoa que mata fortuitamente, gratuitamente. Tudo bem, eu acho que realmente a gente tem que nos debruçar, pesquisar sobre essas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos que aprofundar a pesquisa sobre essas pessoas. Elas demonstram, como o Champinha demonstrou, uma capacidade de crueldade, uma crueldade extrema. Mas para isso já existe o nome crueldade. A questão da utilidade, ela poderia ser pura e simplesmente acadêmica, uma tentativa de entender o fenômeno. Tá? Se tu pegar a questão do direito, tem importância. Uma coisa é tu condenar alguém por um crime, outra coisa é tu interditar ela porque ela não tem condições de se controlar. Tá? Mas o que se aceita como a capacidade de controlar, o psicopata ele tem condições de se controlar. É uma ficção, talvez, né? Mas a ideia é a seguinte, imagina um maníaco do parque, né? Ele era um notório maníaco, mas ele foi considerado capaz de entender o que ele estava fazendo como errado, porque ele escondia os cadáveres das vítimas dele, tá? Então, independente de se ele sofre ou não quando vê a outra pessoa morrer, ou ele sente prazer, não interessa. O que interessa para o direito ele tem capacidade de se controlar. Se ele tem capacidade de se controlar, ainda que limitada, né, ele vai ser em alguma medida considerado responsável criminalmente. Pode ser que tenha a pena diminuída, pode ser que, mais importante do que a pena, seja o fato de que ele vai ter que ser interditado e passar por tratamento. Pode ser que no caso dele ele possa melhorar. Tu disse que não existe tratamento para psicopatia, e de fato, em muitos casos não tem solução, mas eventualmente o que vai fazer a diferença de um psicopata ser um criminoso e o outro não ser criminoso somado à questão da psicopatia a uma incontinência, né? Aí o cara pode não ser psicopata,
e ser incontinente. Ele não consegue se controlar, ele faz aquilo. Ele sabe que está errado, ele sofre antes ou depois ou durante, mas ele faz aquilo que ele sabe que não deveria fazer. Ele só não consegue se controlar. Ok, então não é psicopata. Mas nem todo criminoso é psicopata. Tem muito criminoso que faz porque gosta, né? Porque sabe que está errado, né? Digamos, né? E faz mesmo assim. Há todo um estímulo social do cara dizer que não sabia onde é que estava com a cabeça. Mas isso não é de agora, tá? Então, vai lá pegar o Raskolnikov em Crime e Castigo e como é que é o Tolstói? É o Tolstói? Dostoiévski, né? Crime e Castigo é Dostoiévski. O Dostoiévski vai fazer quase que um surto lá. O cara não sabe onde é que ele está com a cabeça. Ele está meio que sem dormir há vários dias, até em termos psiquiátricos diz, o cara teve um troço ali, né? Não é um criminoso que age conscientemente e faz porque quis plenamente. Em parte se discute se sim, se não, não vem o caso. O importante é que ele se sente culpado, né? Ele se arrepende e vai feliz para Sibéria. Bom, o psicopata, né? Ele pode ter noção de que, se eu fizer isso, eu gostaria de fazer. Por que não fazer? Porque eu vou ser preso. Ele pode não ser preso, não cometer os crimes, porque ele tem medo de ser preso. Simples assim, né? O outro vai lá e faz porque ele, além de ser psicopata, ele é meio porra louca, ou incontinente, ou ele não se importa também de ser preso. Então, todas as situações podem estar misturadas. Aqui, comete crimes ou não comete crimes não é um fator diferencial, digamos assim, do psicopata, do safado e etc. Ou do tarado, vamos dizer assim. Várias condições que não são a psicopatia vão levar à inimputabilidade, ou seja, o cara não é criminalmente responsável. Então, a psicopatia aqui, tu poderia dizer, o que adianta dizer se o cara é ou não capaz de se controlar? O importante é que ele cometeu uma conduta, não interessa se ele é criminoso ou se ele é um bicho, né? Que ele não pode viver em sociedade. Não. Importa o tipo de solução, o tipo de compreensão. A forma de compreender o fenômeno, ela é enriquecida por conceitos que podem ser furados, podem se sustentar durante um tempo, depois serem revisados, como, por exemplo, o conceito de psicopatia, o conceito de múltiplas personalidades, que já caiu bastante em desuso, né? Mas até existe, eu até fui ver qual era o nome do DSM-3. O que é DSM-3? É Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, né? Então, DSM-3, agora está no 5, né? Eu me lembro de discutir muito DSM-3, não sei porquê. O DS ele é uma forma de tu diagnosticar com características bastante objetivas, né? Que se baseia em sintomas, ou seja, queixas, e sinais. Entre os sinais, pode pegar aqueles exames do PET scan, né, com o consumo de glicose pelo cérebro em tal ou tal região. Tudo isso são meios que geralmente o clínico não tem acesso a eles, ele vai ter que diagnosticar com muito menos recursos. Inclusive, se vai dizer, olha, esses e esses exames são obrigatórios para tal e tal situação. Esses outros aqui são auxiliares. Hoje em dia, os médicos pedem todos os exames, né? Mas não é até recomendado que se faça isso. É importante pedir os exames obrigatórios. Se tu não pedir e errar, tu vai ser acusado de erro médico, poder até de pagar por isso, mas pedir o exame complementar é um luxo que nem sempre se tem, e nessas questões de psicopatia e tudo mais, muitas vezes o cara comete um crime terrível e morre ou se mata, né? Inclusive, para termos criminais, ele é inocente. Aquela ideia de que tu é inocente até que seja condenado como culpado. Quem comete um crime e se mata, ele morre inocente do ponto de vista jurídico, porque no sentido técnico de que foi condenado, ele nunca será condenado, né? Então não vem muito ao caso. O problema aqui não é saber o problema é saber, não necessariamente o que vamos fazer com ele. O que vamos fazer pode ser que daqui 50 anos a gente possa desenvolver uma prótese que vai substituir lá uma parte do cérebro que é a da consciência. Então, vamos botar um chip de empatia no cara. Mas o cara não sente de verdade. Não interessa se ele sente ou não. Ele vai ter a possibilidade de
ter uma indicação que pela condição natural dele ele não tem esse cifragol, né? Ele pode talvez desenvolver se ele for inteligente o bastante, mas pode ser que ele não seja inteligente o bastante, ou pode ser que condições culturais estimulem a responsabilidade, justamente passar a mão no que fofinho é um criminoso vítima da sociedade, né? Isso pode estimular comportamentos, assim como eu te disse, a psicopatia, elementos da psicopatia podem ser treinados. A insensibilidade para matar o outro, ou um outro específico de uma etnia, de um grupo social, de uma nação, podem ser treinados, mas isso não nega que há pessoas que não têm a mesma sensibilidade. É assim, a gente reconhece que tem gente que não tem muita sensibilidade de cheiros, né? A gente reconhece que tem pessoas que não enxergam tão bem. A gente reconhece que tem pessoas que não ouvem muito bem. A gente reconhece que tem gente que é burra, né? Que não consegue fazer conta, que não consegue amarrar o sapato. Por que haveria um mistério em que uma pessoa não poderia ser mais ou menos empática? E isso foi observado de maneira copiosa? Sim. Erraram muito? Com certeza erraram muito, mas também erraram até mesmo em relação à cegueira, né? Não vamos esquecer que na histeria, né, os médicos desconfiavam porque não fechava bem com o que eles conheciam da fisiologia. Então, a paralisia era só da mão, né? Ou a paralisia era da mão inteira, ou era do braço, não sentia aqui no antebraço, mas sentia na mão. Aí os médicos disseram, isso aí não fecha com a fisiologia. Esse teste, a psicopatia já passou. Pode ser que daqui a alguns anos a gente dê uma outra classificação, uma outra maneira de analisar estes fenômenos? Pode ser, mas não é por isso que não existe ou que não há utilidade, nem que seja acadêmica, de pensar e tentar diferenciar essas situações. Só para estabelecer, eu acho que é muito bom você falar em psiquiatria forense e eu reforço a minha tese. Categoria nosográfica. Qual é a melhor desculpa? Como estou dizendo, não vou dizer que é errada. Eu não vou entrar, não vou fazer juízo de valor. O argumento para, em vez de ir para a cadeia, ir para o hospital psiquiátrico, né? Parcialmente responsável ou não responsável por seus atos. A categoria mais usada, que é bem óbvia, porque ela realmente leva, é a mania dentro da bipolaridade. A esquizofrenia é pouquíssimo usado, paranoia é pouquíssimo usado como argumento de defesa. Olha, vamos para um psiquiatra forense, vai examinar, uma junta psiquiátrica vai examinar. Se constatar que realmente o sujeito sofre de mania, uma mania com sintomas psicóticos ou não, né? Mania grave, um estado grave de mania, no DSM tem uns graus de mania, né? Aí isso vai justificar, de repente, um crime que ele tenha cometido. Ele cometeu aquele crime em estado de mania. A mania do borderline, que não é chamada mania, mas o estado do borderline também, já foi associado a muitos crimes. Você cometeu o crime porque era borderline, estava naquele surto e tal. Isso são categorias nosográficas. Essas categorias nosográficas, elas são basicamente consensuais entre os psiquiatras. Entre a psiquiatria, a mania, por exemplo, é bastante aceita como um estado existente. Então, a sintomatologia, que estatisticamente você vai dizer que é aquilo. Bom, até aí tudo bem. Não tem problema nenhum. Embora você não consiga fazer PET scan de mania. Bipolaridade não faz PET scan nem da depressão nem da mania. Tem uns indicativos lá, mas não tem um teste. Que agora eu quero um exame neurológico aqui para dizer se esse cara tem mania. Não tem. Não existe. Agora, a psicopatia, como categoria nosográfica, ela não é inocente, ela não manda para o manicômio. Embora, eu dei o exemplo do Champinha, é aquela coisa, o Champinha não está condenado, mas todo mundo chegou à conclusão que ele não pode sair. O sistema judiciário, mas não está na lei. Já teve advogado que tentou lá tirar ele na base do... não está na lei o que está fazendo. É um extra-lei isso aqui. Mas é um extra-lei que a sociedade se impõe. Não dá para soltar e pronto. Tem remédio ou não tem? Agora, olha que interessante. A mania tem remédio. A mania tem remédios muito eficazes estatisticamente. O estado maníaco da bipolaridade, quetiapina, por exemplo, é extremamente eficaz, bastante eficaz. Extremamente não. Bastante eficaz contra a mania. Ela controla a mania. Mas o remédio para psicopatia não tem. Então é um pouco...
Eu sei que nós não vamos encerrar a discussão, a gente vai ficar do ponto de vista oposto aqui, mas é bom que a gente problematizou bastante o problema da psicopatia. A questão da medicação não é uma prova muito boa, né? Porque o exemplo que eu dei, tem pessoa que enxerga... Eu não disse que é uma prova, eu disse que que coisa, né? Você pode tratar mania, não pode tratar psicopatia. A gente não consegue tratar muitas coisas, Aurélia. A vida é finita, a gente morre, no fim, sempre, né? Mas a ideia básica é a seguinte, perda auditiva, né? Nós temos aparelhinhos, não temos medicação que resolva, né? Algumas coisas, por exemplo, produção de insulina, a gente pode estimular a produção natural, a gente pode tentar regular o regime, a dieta, a gente pode suprir a insulina artificial. Para a psicopatia, nós ainda não temos um chip que substitua a capacidade, a gente pode dar um certo treinamento. O problema, às vezes, pode não ser a psicopatia, mas a burrice ou a incontinência. O que vai levar alguém a ser considerado inimputável? Ele não tem noção das circunstâncias, então ele nem sabe o que é certo ou errado, ou ele não tem controle, ele sabe o que é certo e errado, mas ele não consegue se controlar. Então, essas duas situações básicas é o que podem, então, caracterizar a impossibilidade de se condená-lo criminalmente, tá? Não quer dizer que não vai haver uma consequência, o cara pode ser internado até se curar. Não tem cura, talvez então seja internado. Vamos fingir que não é para sempre, de 10 em 10 anos a gente vai revisar. Mas na prática, enquanto não tiver um jeito de resolver aquilo, o cara não vai ser solto. Ou, agora ele está de cadeira de rodas e tetraplégico e não sei o quê. Tá, vamos soltar, mas o que significa soltar nesse caso, né? Bom, também depende. O cara comete crimes influenciando outras pessoas a fazer crime. De repente, nem tetraplégico, mas ainda podendo falar, a gente pode liberar o cara que é, digamos assim, tipo o Hannibal Lecter tetraplégico, né? Tetraplégico só mexe a voz, só consegue falar, né? Ou nem isso, ele só tem que mexer os olhos, mas ele consegue escrever lá no computador usando os olhos. E ele consegue, eventualmente, influenciar pessoas a cometerem crimes por ele. De repente, então, não dá para soltar esse cara. Mas isso é uma coisa técnica quase que do direito, né? A psiquiatria dá subsídios a isso, né? E não necessariamente a decisão vai ser de um psiquiatra, porque no final das contas, nesses crimes, geralmente quem decide é ou o júri, se é um crime doloso contra a vida, né? Ou um juiz singular, né? Que vai ter que analisar, nesse caso se aplica, não se aplica. O perito disse tal coisa, mas eu entendo que não sei o quê. É difícil de um juiz fazer isso, o juiz geralmente não quer deixar o dele na reta, ele vai esperar que haja um perito que diga o que é para ele fazer, mas alguns resolvem passar por cima do perito. É raro, mas acontece. E às vezes estão certos, né? É o teu caso, talvez tu fosse um juiz que ia passar mais por cima do perito psiquiátrico. Não sei. Não, se fosse mania, eu ia admitir. Um diagnóstico de mania, eu ia ser bastante simpático a um diagnóstico de mania. Claro que tivesse um histórico, evidentemente, né, que demonstrasse que aquilo tinha realmente características de mania. Vamos para o resumo? Psicopata ou psicopatia é relativa a uma falta patológica de empatia, né? Eu sou muitas vezes acusado de ser psicopata, mas eu sou super sensível, né? As pessoas não acreditam muito em mim. Tu também diz que é sensível, né? Mas deve ter gente que não acredita em ti. Qual é a questão da psicopatia? Um certo grau de insensibilidade pode ser até treinado, por exemplo, culturalmente. Então, digamos, eu sou treinado a não gostar de bolsonarista, dizer bolsonarista nem é gente, ou que petista nem é gente, né? Tem que socar na cara dos fascistas, coisas que eu não faria com pessoas comuns. Eu sou treinado a desconsiderar aquelas pessoas como pessoas, né? Os sentimentos delas não importam, se elas sofrerem é melhor, é engraçado, é divertido, né? Isso não é psicopatia. A psicopatia, a pessoa não tem essa opção, ela não sente, ela não sabe, ela não tem... É um sentido que ela não tem ou tem deficiente, né? Se pode até discutir que há graus de psicopatia, há uma confusão de que os criminosos é comum eles serem
terem algum grau de psicopatia, mas nem todos são, e nem todo psicopata também é criminoso. Até se pode dizer, olha, muitos psicopatas, eles são pessoas meio sem noção, né, que erram, mas que não cometem crimes. Eles sabem que vão ser presos, que é proibido, e mesmo que ele não sinta que não deve fazer, tipo, o outro vai sofrer, ele não faz porque ele não quer que o outro reaja de volta ou que ele seja preso. Então, a psicopatia tem a ver com uma deficiência de entender, de perceber, de discriminar, de interpretar o sentimento de outro sujeito humano. Bem, eu discordo da psicopatia como categoria nosográfica. Então, por exemplo, tudo bem, que comete crimes, se você disser que alguém bipolar que tem estados de mania bastante acentuados, um grau máximo, que vai poder até não responder criminalmente, ser internado em vez de responder criminalmente por seu ato, aí eu acredito, realmente há boas indicações disso, e há até medicamento para tratar, mas embora não seja infalível. Agora, a categoria chamada psicopatia, eu não acho que ela tenha uma unanimidade no meio psiquiátrico e neurológico, entre os neurologistas, né, na neurociência, do meu ponto de vista, por tudo que eu estudei sobre criminosos, sobre tendências, ou por falta de empatia, ou mais empatia ou menos empatia, ou mais sensibilidade ou menos sensibilidade, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bastante sensível, bastante histórico de sensibilidade, até excesso de sensibilidade, mas eu não acredito na categoria nosográfica, não acredito na psicopatia como categoria nosográfica, embora pode ser uma coisa curiosa, ser investigada e que se continue investigando.